A paz do Senhor Jesus Cristo, próprio Deus, que é o Espírito Santo, que é o próprio Filho de Deus. Que mistério maravilhoso! Há um único Deus que, ao mesmo tempo, Ele é o Pai, o Filho e o Espírito e está em todo lugar, onipresente, onisciente, onipotente. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Rei da Glória. Que a paz desse Rei esteja na minha vida e na tua vida. Aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Que o Senhor possa abençoar a nossa leitura da Bíblia, Oséias capítulo 11. Que você também esteja encorajado a ler toda a Bíblia. Vamos ler o livro de Oséias? Já estamos quase terminando o livro de Oséias, é tão curtinho. Oséias, o profeta de Deus, que profetizou mais ou menos 700 anos antes de Cristo, para todo o povo de Israel, que já estava dividido em norte e sul, Israel e Judá. E Deus usou esse servo para falar com o povo, para diverti-los. Vamos ver o que o Senhor está falando no capítulo 11, para mim e para você. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei a meu filho. Quando os nossos filhos são meninos, crianças, nós colocamos diante deles todo o nosso amor, paterno e materno, com todo carinho, com todo respeito, com todo afinco. Tudo aquilo que nós não tivemos dos nossos pais, de bens terrenos, nós proporcionamos aos nossos filhos. Tudo aquilo que não aconteceu conosco na nossa infância, de alegria, de brincadeiras, que os nossos pais, talvez por não ter oportunidade ou por ignorância, não praticaram conosco, nós praticamos com os nossos filhos. E nós derramamos nos nossos filhos todo o nosso amor. E da mesma maneira, Deus chamou Abraão e fez dele um povo. E quando a descendência de Abraão foi levado para o Egito como escravo, e era como um menino, não sabia andar, não sabia falar, não sabia reinar, não sabia guerrear, só sabia fazer uma coisa, obedecer. A quem que Israel obedecia? Aos egípcios, porque eles se tornaram escravos lá no Egito. Então, mesmo diante de tantas aflições, quando na infância, os filhos amam os pais incondicionalmente. Os pais são seus heróis, seus modelos. E o povo de Israel também não conhecia outra história a não ser que Deus, o Senhor, tinha gerado eles como nação e que o Senhor os amava. Por isso que o Senhor entregou-se a si mesmo e usou todo o seu poderio, o seu poder para libertar o povo do Egito. Deus enviou Moisés e tirou o povo lá do Egito. E a nossa experiência como pais não é diferente. O que nós podemos e não podemos, nós fazemos pelos filhos quando eles são meninos. E você tem uma alegria imensa no coração, porque eles te amam e te respeitam incondicionalmente. Versículo 2. Mas, como os chamavam, assim se iam da sua face, sacrificavam a Balaíns e queimavam incenso às imagens de escultura. Agora, na época de Oséias, o povo já tinha saído do Egito, tinha atravessado o Mar Vermelho, já tinham passado 40 anos no deserto, já tinha entrado na Terra Prometida, já tinha passado 450 anos no período de juízes, e já estava no período dos reis de Israel, norte e sul, aonde Oséias estava profetizando. E o que aquele menino lá do Egito, que amava o Senhor e confiava no Senhor e desfrutava dos milagres de Deus, do mar se abrir, do rio Jordão parar, da comida cair do céu como neve e ter água para tomar, tudo isso, todos os dias eles vendo a presença de Deus física no meio deles, como coluna de nuvem e coluna de fogo. Agora eles não eram mais meninos, estavam aqui já no país de Israel. Tinham escolhido e trocado homens
para ser rei no lugar de Deus. O que eles aprenderam a fazer? Depois que eles se tornaram adultos, maduros, não era mais menino, não era mais puro. Foram afrontar a Deus com as imagens de escultura. Queimaram incensos a ídolos. Onde que eles aprenderam isso? Com as nações vizinhas, que Deus tinha tirado eles da terra prometida e dado para os judeus. Será que eu e você também é assim? Quando criança nós aprendemos a palavra de Deus, e quando adultos nós abandonamos e vamos seguir a espíritos enganadores, demônios, anjos caídos, idolatria, feitiçaria, espiritismo, ateísmo, tantos ismos. Ou nós ainda, depois de muita idade, nós ainda nos posicionamos como meninos, como crianças diante de Deus, que nós simplesmente dizemos assim: ah, papai. O que é isso? Papai. Quando que geralmente os filhos chamam os pais de papai? Quando são inocentes, quando são puros. Depois cresce um pouquinho e vira pai. E se ele não honra seus pais, vira cara, vira colega, amigo, você. Foi isso que o povo judeu fez. Abandonou o Senhor e trocou ele por deuses falsos. Oséias 11:3. Todavia eu ensinei a andar a Efraim. É gostoso, né? Quando os nossos filhos são pequeninos e a gente ensina eles a andar, eles aprendem a dar os primeiros passinhos. Tomei-o pelos seus braços, mas não conheceram que eu os curava. O que os pais mais fazem? Curar os filhos. Até um pequeno arranhãozinho que o filho fica desesperado, o papai e a mamãe vai lá e assopra e fala: já sarou, já sarou. Mas os filhos trocam o carinho e o amor dos pais pela desonra, pela vergonha, pelo vexame, pelo pecado. E afrontam seus pais. Qual é a origem disso aí? O diabo, Satanás. Se tornam seguidores do inimigo de Deus, afrontando seus pais, que tipificam o próprio Deus. Por isso que o Senhor falou que é para nós nos levantarmos diante dos anciãos, pessoas mais velhas que nós. Honrá-los, por quê? Porque eles representam Deus, que é a nossa origem. Atraí-os com cordas humanas, com cordas de amor, e fui para eles como os que tiram o jugo de sobre as suas queixadas, e lhes dei mantimento. Os pais dão mantimentos para os filhos até quando eles são velhos. Enquanto eles estiverem em vida, eles dão mantimento para os seus filhos. O meu sogro não sabia. Mas quantas vezes o meu sogro, algumas vezes, né, quando ele veio me visitar, e ele às vezes matava uma novilha lá na propriedade dele, e ele separava um pedaço para cada filho. Quantas vezes ele não sabia que aquele pedaço de carne que ele trouxe na minha casa de presente para sua filha, que eu também sou seu filho, da minha esposa, era a nossa mistura por muitos dias, que a gente não tinha como comprar a carne para poder comer como mistura. Graças a Deus que tinha arroz, ovo e almeirão. Não voltará para a terra do Egito, mas a Síria será seu rei, porque recusam converter-se. Deus havia dito para Israel, quando saíram do Egito: vocês nunca mais voltem para cá. Mas depois do cativeiro, eles foram pedir ajuda até para o Egito. Mas na hora do castigo, Deus não permitiu que eles fossem escravos de novo no Egito. Olha, vocês vão ser escravos, mas não mais do Egito, vocês vão para a Síria. Porque eu, Deus, o Criador, disse que vocês nunca mais voltariam para o Egito. Bem que vocês merecem voltar para lá. E cairá a espada sobre as suas cidades e consumirá os seus ferrolhos, e os devorará por causa dos seus conselhos. Porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Bem que clamam ao Altíssimo, nenhum deles o exalta.
Todos nós, porque a natureza do diabo está na nossa carne, no nosso corpo, pecado, que é a própria essência de Satanás. Nós nos afastamos do Senhor. E aqui o Senhor está falando, vocês são inclinados a se desviar de mim. Feliz é aquele que se inclina não a se desviar do Senhor, mas a segui-lo o mais de perto possível. Como te deixaria, ó Efraim, que é o reino do norte? Como te entregaria, ó Israel, que é todas as 10 tribos? Como te faria como Admá? Por-te-ia como Zeboim? Está mudado em mim o meu coração. Todos os meus pesares juntamente estão acesos. Então a idolatria do povo de Israel conseguiu acender a ira de Deus contra o seu povo, que ele formou e gerou. E o castigo veio sobre eles. Não executarei o furor da minha ira, não voltarei para destruir Efraim, porque eu sou Deus e não homem. E santo no meio de ti. Eu não entrarei na cidade. Andarão após o Senhor, ele bramará como leão, bramando ele, os filhos do ocidente tremerão. Tremendo virão, como um passarinho, os do Egito, e como uma pomba os da terra da Síria, e os farei habitar em suas casas, diz o Senhor. O Senhor agora ia trazer da Síria e do Egito para morar no país de Israel, porque eles iriam subjugar todo o país. Efraim me cercou com mentira. O que é isso? Idolatria. E a casa de Israel com engano, idolatria. Mas Judá ainda domina com Deus e com o santo. Está fiel. Então o reino do sul, nesse momento, ainda tinha algumas coisas importantes, que eles não seriam destruídos. Naquele momento, só o reino do norte foi destruído, pelo Egito e a Síria. E o Judá foi preservado. Mas, infelizmente, eles seguiram o exemplo errado dos seus irmãos, do reino do norte. E depois foram levados para a Babilônia também, como cativos, escravos. Você faz parte do povo de Deus? Você é filho de Deus? Você é puro como uma criança? Ou você já está velho de cabelo branco e você está seguindo a si mesmo? E aos enganos que Satanás ensina para todas as nações ao longo da vida de uma pessoa. Vamos invocá-lo? Abba, Pai. Abba, Pai. Papai, nos ajuda, Senhor, a sermos guardados em Ti, nesta posição de simplicidade, de pureza, de todos os dias nós estarmos diante de Ti como uma criança. O que nós queremos, Senhor, é só ser guardados por Ti e protegidos por Ti. Ninguém irá tocar-nos, Senhor, se nós continuarmos a nossa vida aqui nessa terra, como uma criança diante do Senhor, dependendo exclusivamente do Senhor, e tendo a nossa confiança só no Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a Te amarmos, com toda a pureza. Guarda o nosso coração, Senhor. Tira dele o fermento que o diabo tenta colocar. Nós somos Teu para sempre, para a eternidade. Guarda, Senhor, a nossa descendência das abominações que o diabo ensina aos povos. Tem misericórdia de nós. Dá-nos, Senhor, descendência que Te ama, que Te adora com pureza e singeleza, e desfrutam a Tua glória e a Tua honra. Tem compaixão de nós. Amém. Deus te abençoe. Vamos ser como crianças? Papai, chamando Deus de Abba, Pai? Ou Ele é tão estranho para você que você não conhece Ele? Deus Todo-Poderoso que está nos céus, está longe para chuchu, né? Agora, se você tem comunhão com Ele, como uma criança pura, ela nem
nem sabe, nem está interessada se o pai dela é gari, se é cortador de cana, se é funcionário público, se é médico, se é engenheiro. Ela simplesmente chama assim, papai, mamãe. Ele não tem entendimento, ele ama os pais e confia nos seus pais. Mas quando a gente cresce, a gente passa a ter interesses influenciados por Satanás. E muitas vezes nós caímos nessas armadilhas e trocamos Deus pela idolatria, ou apoiamos ela, que é a mesma coisa. Nós não somos firmes o bastante para recusarmos os pratos que o diabo coloca diante de nós. Igual foi colocar diante de Daniel os manjares, ele falou assim, eu não vou comer isso aí não. Você come aquilo que o diabo coloca para você? Ou você recusa? Que o Senhor possa nos dar graça para nós recusarmos. Deus te abençoe. Que Ele se lembre de mim. Glória a Deus.